Senhor, nós exaltamos com a nossa vida, com o nosso louvor. Te exaltamos com nossas finanças, te exaltamos como igreja, porque nós somos a igreja cheia do teu Espírito, nós somos a igreja pentecostal, e nós amamos essa realidade, nós vivemos esse fogo do teu Espírito, nós amamos, obrigada, Senhor, porque o Senhor ainda se manifesta no meio do seu povo. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor ainda passa nesse lugar, porque o Senhor habita em nós. É precioso demais, é maravilhoso demais. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos. E a gente vai percorrer um pouquinho, né, as Escrituras, falando a respeito do Pentecostes. E eu amo Atos dos Apóstolos, eu amo falar sobre isso, amo falar sobre o Espírito, amo ministrar sobre Pentecostes, porque é uma coisa tão poderosa e tão maravilhosa, tão eficaz na sua realidade até os dias de hoje, até o dia que o Senhor Jesus vem buscar a sua noiva. E é algo tão profundo, porque ele ecoa, ele fala, é algo dinâmico, é algo que acontece, é uma vida, não é um momento, não é só um encontro, uma coisa específica, é algo para o nosso dia a dia, todos os dias. E eu acho lindo como Deus fala, como Jesus aqui, né, usando a vida do Lucas evangelista, do médico e doutor Lucas, como ele explica com tanta variedade, com tanta clareza, essa poder manifesto do Espírito Santo. E o que marcou, continua marcando e selando a igreja de Deus, que é o Espírito Santo. A igreja só passa a ser a igreja, só começa a realmente ser revestida naquele momento que ela obedece, que ela realmente persevera em unidade, unânimes em oração, na presença do Senhor, orando e clamando sobre isso. E buscando a promessa, aquilo que o Senhor tinha revelado e falado por eles: vocês farão coisas maior do que eu fiz. Vocês vão além, vocês vão ministrar poderosamente, os mesmos sinais e muito mais sinais vocês farão. Mas nós precisamos nos atentar aos detalhes do que isso significa. Quero ler com vocês, começar ali no capítulo... Deixa eu ver aqui. Vamos no 2 mesmo, capítulo 2. Sabe, o evento de Pentecostes. O Espírito Santo ministrava isso no meu coração. É o maior evento de uns aos outros. Amém? O evento de Pentecostes é o maior evento de uns aos outros, que nós vamos ver na palavra de Deus. Nós vamos entender o que é viver um povo aleluiado. Amém? Glória a Deus. Olha só, eu quero ler ali no 2, no 7. Do 7 diante diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Sabe, o Senhor, Ele é muito detalhista na nossa vida, com a sua igreja, com o seu povo. Ele é perfeito. E Ele mostra no
grande evento de Pentecostes, algo sobrenatural e poderoso. Em primeiro lugar, o Pentecostes, ele é algo pessoal. Ele é íntimo, ele é revelador, ele é transformador. Nós somos cheios do Espírito Santo por causa da morte e ressurreição de Cristo. Agora nós somos templo desse Espírito, mas agora nós estamos cheios deste poder que é maravilhoso, que não era a nossa realidade, a nossa capacidade, mas o Senhor por amor nos toma. O próprio Deus decide viver em mim e em você e andar nessa terra, continuando o seu ministério. Então é algo pessoal. O Espírito Santo habita em nós e ele arde de ciúmes, porque ele quer controlar os nossos corações, a nossa vida, a nossa emoção, porque ele sabe o que é melhor para nós, amém? Ele nos direciona, ele nos ensina, ele mostra a verdade, ele santifica a nossa vida, santifica o nosso coração, ele nos purifica. É ele que nos testifica em Romanos 8, diz o apóstolo, o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Coloca a mão no seu coração com muita autoridade, diga: eu sou filho. O Espírito que em mim habita me diz que eu sou filho. Eu sou filha. Não importa como os vejo, não importa a situação que você se encontra, não importa as lutas que você está passando, não importa o quão triste você se sente, incapaz ou rejeitado, isso não importa, essa o inimigo coloca, mas a verdade que o Espírito diz é que nós somos filhos e precisamos viver como filhos, e é isso que o Espírito Santo, nessa experiência sobrenatural, pessoal, quer fazer comigo e com você, nos entender que nós somos filhos de um Deus santo. Precisamos andar como um Deus santo, se revestiu dessa carne, se encarnou e viveu e andou neste lugar santo, aonde foi, aonde andou, que fez, tudo que tocou. Meus irmãos, esse é o mesmo parâmetro. Isso é Pentecostes. Pentecostes não é um dia, não é só um culto. Pentecostes é um estilo de vida. Você é cheio do Espírito Santo para reverberar a glória do Espírito, para brilhar a glória do Espírito. Agora não é mais você que vai aparecer, é Cristo na sua vida através do Espírito, porque mesmo Paulo nos diz que o Espírito Santo faz essa obra em nós, nos transformando de glória em glória, no poder, é na aleluia, oh aleluia, é na glória, transformados do próprio Filho. Isso é Pentecostes. É uma experiência pessoal, porque o Senhor te chama, e o Senhor está chamando líderes nessa manhã. O Senhor está levantando pessoas neste lugar, porque Ele nos concede dons. Dons espirituais, para que sejamos úteis na obra do Senhor. Eu gosto muito de Gálatas, o Espírito diz no meu coração, quando Paulo diz: não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Isso é uma vida aleluiada. Isso é uma vida poderosa. Isso é Pentecostes. Porque o Espírito Santo vai nos convencendo de quem nós somos e do que nós precisamos fazer, daquilo que é errado. É Ele que nos convence do pecado. Por isso que nós precisamos viver aos pés do Senhor, clamando ao Espírito. O Espírito, em nome de Jesus, testifica aquilo que não te agrada, aquilo que não revela o Pai, aquilo que não revela o Filho. Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra na minha vida. Eu quero ser este ser pentecostal, que o céus me veem. Você sabia que os céus te veem assim? Eles olham para cá
e eles veem poder e glória andando de um lado para o outro. O Espírito Santo está te chamando nessa noite a tomar essa identidade, porque é isso que Ele faz em nós. Ele mostra a nossa identidade. Você é um guerreiro, você é um servo, você é um filho e você carrega uma glória, você carrega um poder. Está na hora de usar essa realidade e viver essa realidade. Comece a viver essa realidade dentro da sua casa. Pensa onde nós precisamos ser mais pentecostais do que dentro do nosso lar, nosso primeiro chamado, nosso primeiro ministério. Está cheio do Espírito Santo. Nós precisamos reverberar essa glória, este poder do amor, do perdão, da compreensão, da graça, da comunhão, do relacionamento saudável, vivo. Dentro de casa é onde nós aprendemos a perdoar genuinamente, aonde nós precisamos viver uma vida de comunhão. Eu sempre falo, e eu vou bater essa tecla, eu tive experiências sobrenaturais em eventos dentro em reuniões importantes. E é interessante que toda vez que o Senhor queria me dar revelações, experiências sobrenaturais a respeito da igreja, da comunhão da igreja, eu estava aqui sendo ministrado e o Senhor me mostrando o mover do Espírito. Mas as maiores experiências da minha vida foi dentro da minha casa, às vezes cozinhando, às vezes passando roupa, às vezes costurando roupa de filho adolescente. O Senhor mostrou o seu poder e a sua graça sobre a minha vida. E começava a orar em línguas e ficava por horas, e não é mentira. Porque é no meu lar, onde eu sei que Ele está comigo todos os dias. Aleluia. E assim é a realidade. E os apóstolos, essas vidas, esses discípulos estavam aqui. E eu quero exemplificar, mostrar isso na palavra de Deus. Do Pentecoste é um dos movimentos uns aos outros mais poderosos. Isso é Pentecostes. Porque quando o Senhor reveste de poder, quando o Espírito Santo é derramado, como língua de fogo, como um vento, quando começa a mover o Espírito, eles são ali imediatamente edificados pela presença do Espírito e começam a orar. Mas eles neste momento não começam a falar no dons de línguas, ele começa a falar em outras línguas, mostrando que agora vocês são cheios do poder para alcançar outras línguas, outras pessoas, outras vidas. Você precisa ser uns aos outros. Isso é poder. Me perdoe, nós não fomos chamados, selados, cheios do Espírito, como já na semana passada, ou nos grandes eventos, no encontro com Deus, para ficarmos sentados. Nós fomos cheios do Espírito para nos levantar com redenção no meio de uma terra perdida. Eles começam a falar em várias outras línguas, como se falassem alemão, japonês, coreano, inglês, italiano. Porque Jesus está falando, este poder não é para ficar acumulado dentro do seu corpo ou da sua mente. Este poder é para você falar para os outros que eu os amo e eu vim nessa terra para salvar os perdidos, como fiz com você. Como Ele me tirou do lamaçal do pecado, como te tirou do pecado, do vício, como te salvou com um milagre de cura de dentro de uma UTI, para falar para outros. E a igreja primitiva, eu amo falar sobre a igreja primitiva. Nós temos o merchan, não vem nem olhar para o pastor. Nós temos a expansão, e nós falamos sobre Atos dos Apóstolos. Eu convido vocês, quando a gente fizer esse curso novamente, vir participar. É um divisor de águas. Amém? É um divisor de águas. Aqueles que já fizeram. Nós entendemos o que é ser eclésia.
Eclésia significa os chamados para fora. Igreja não é singular, igreja é plural. Não é eu sou igreja, é nós somos igreja. É isso que o Espírito faz. Eclésia, os chamados para fora de um sistema, para fora de uma estrutura, para fora de um pecado, para sermos separados para Ele. E é isso que essa igreja entendeu. Vamos ler comigo lá no 2:42 em diante, como viviam os convertidos. Tem convertido aqui? Tem convertido aqui? Aleluia. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Oh glória, faz de novo, Senhor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu Deus. Sabe, eles perseveraram. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles entenderam que agora eles eram a eclésia, que eles precisavam ir para fora, ministrar o fogo e o poder de Deus. E eles entenderam que agora eles precisavam perseverar na doutrina, naquilo que Jesus falou, pregou, ensinou, viveu e caminhou, de uma maneira muito intensa, muito forte. Aqui era uma tradição oral forte e verdadeira. Ainda não havia escrito as cartas. Nós estamos falando aqui em Atos dos Apóstolos de aproximadamente 30 a 33 anos da igreja depois de Cristo Jesus. As cartas começaram a ser escritas em 45 e 55 depois de Cristo. Então eles precisavam viver e trazer essa chama da palavra, do Logos, Jesus Cristo, verbo vivo na sua alma, para conseguirem perseverar na doutrina dos apóstolos. Sabe o que o Espírito traz aqui? Eu sei que nós falamos sobre isso ontem aqui no Conexão Pais. Pais, vocês são convidados para o próximo. Mas eles mantinham essa tradição oral e eles pregavam, falavam isso, inculcavam isso no coração dos discípulos e dos novos que iam fazendo. Assim nós precisamos fazer dentro da nossa casa, amém? Um povo pentecostal, cheio do Espírito, prega a palavra de Deus. O marido prega para a esposa prega para o marido, e eles pregam para os filhos e pregam para os netos, amém? Essa continuar, perseverar na palavra do Senhor. Hoje nós temos ela escrita, glória a Deus por isso. Não tem ideia de como esses homens sofreram para que essa Bíblia que está aí, ou no seu aplicativo de smartphone, chegasse até nós, gente. Mas eles perseveraram. Não existe uma igreja sem uma sã doutrina, sem a pregação viva da palavra de Deus. Aqui tem. Aleluia, tanto nos cultos, como cursos que oferecemos a vocês, nós pregamos a sã doutrina, para que vocês sejam edificados, para que vocês sejam iluminados na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Nós não somos um clube social, que ficam falando só de coisinhas básicas e superficiais. Nós vivemos intensamente a pregação da palavra de Deus, e é isso que um pentecostal, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos faz buscar conhecimento da palavra de Deus, porque assim nós sabemos quem é o nosso Senhor. Quer saber se um crente está cheio do Espírito Santo? Vou pegar pesado. Quer saber? Ele estuda a palavra de Deus. Ele lê a Bíblia. Amém? Todo mundo levanta assim, amém. Eu sou pentecostal, aleluia, eu leio a Bíblia. Glória a Deus.
eles perseveravam em comunhão. Olha só, o maior avivamento que o Senhor faz a partir de Pentecostes, da descida do Espírito, chama-se unidade. Fala, o maior avivamento é unidade. É unidade dentro do lar, é unidade dentro da igreja. Porque se você é unido dentro da sua casa, você também é unido aqui. E se você aprende a ser unido aqui, você também vai reverberar isso dentro da sua casa. E aonde você for, amém? É um ciclo. O maior avivamento é a unidade. Tudo que a gente leu aqui era todos uns aos outros, unânimes, perseveravam de casa em casa, partiam o pão, entregavam seus bens, ajudavam e cuidavam um do outro. A unidade que o Espírito traz a nós. Quando nós sabemos que estamos cheios do Espírito Santo, é quando nós temos condição dada por Ele, porque é Ele que move isso em nós, amém? Nós perdoamos, nós deixamos para lá, a gente continua. Meus irmãos, essa semana eu chorei tanto na presença do Senhor, por causa de tantos escândalos que têm acontecido na igreja de Cristo. É de chorar, porque não é uma denominação, é outra, não é isso, é aquilo, é a igreja, é a noiva de Cristo. Se uma lá está padecendo e trazendo escândalo, respinga em nós. Que vergonha! Tantas coisas podiam ser resolvidas se verdadeiramente vivessem o Pentecostes, a unidade, o perdão, e segue em frente. Para de diz que me diz que, para de falar, para de dissensão, para de trazer discórdia no meio da igreja, no meio do povo. Não, se somos cheios do Espírito, nós temos unidade, nós nos defendemos. Nós cuidamos dos nossos pastores, dos nossos membros, nós cuidamos, nós não somos cegos, nós não somos bobos, nós não somos hipócritas, mas nós fazemos valer essa palavra de Deus, dizendo, vamos perdoar, vamos ser um em Cristo Jesus, porque é isso que a Trindade faz, é isso que o Espírito Santo quer para nós. Nós precisamos viver essa realidade dentro da nossa casa. Nós temos aprendido a viver dentro de casa. Às vezes acontece coisas, a gente não quer. Eu brinco para o Rinaldo, falo, amor, pelo amor de Deus, eu não quero mais pecar, não vou falar. Me ajude, ore por mim. Faz eu ficar quieta, cala minha boca, Espírito Santo de Deus. Eu sou uma mulher pentecostal. Não posso. Não podemos. Não devemos. Outra coisa que tem aqui, eu se fosse vocês, ia fazer igual que minha Bíblia, tudo riscado. Tudo que tinha junto em comunhão. Mas no no versículo 43 diz, em cada alma havia temor. Nós precisamos falar de temor. Nós precisamos falar de reverência. O Espírito Santo nos enche de temor e reverência à palavra de Deus, às coisas de Deus e ao Senhor. Nós não podemos banalizar aquilo que o próprio Deus declarou santo e separado para Ele. Nós não podemos banalizar o louvor, não estou dizendo que aqui, amém? Eu estou dizendo em qualquer lugar. Nós não podemos banalizar o louvor, nós não podemos banalizar a adoração como foi feita aqui. Nós não podemos banalizar aquilo que é santo. Quantas vezes nós vemos aí pessoas que o sangue de Jesus sem poder, falando atrocidades a respeito de santidade, a respeito de dízimos. Que isso é lá, porque isso é bullying, porque isso vocês estão te manipulando. Misericórdia, nós precisamos ter temor do Senhor. Aquilo que Ele instituiu isso é santo. E um pentecostal sabe disso e vive essa realidade. Um pentecostal é convertido em todas as áreas da sua vida. Tem temor. A palavra de Deus fala para não mentir. Eu não vou mentir porque é pecado, me afasta do meu amado. A palavra de Deus diz que eu não posso reter os dízimos. Eu não vou fazer isso porque me afasta do meu amado. A palavra de Deus diz que eu preciso ser santo. Eu não posso falar palavras de vascalão. Eu preciso abandonar os meus vícios,
precisamos de falar de temor da palavra de Deus para os nossos filhos. Pode ser pequeno, desde pequeno ensinamos isso. Ensine, mostre a realidade para os seus filhos, ao céu, ao inferno. Você precisa ser salvo, você precisa de Jesus. A responsabilidade deles, quando eles entenderem, lá na frente eles vão. Meus irmãos, aquilo que foi lançado no coração deles, vai trazê-los de volta. Nossos filhos são deles. Um crente pentecostal cheio do Espírito Santo move o coração dos filhos e dos netos ao Senhor Jesus. O temor. E aqui também eles perseveravam em oração. Oração, jejum. Diz comigo, oração, jejum. Nós precisamos uma igreja pentecostal. Ora, você ora. Você ora, amém? Eu oro, fala, eu oro. Comece a se apropriar das coisas do céu sobre a sua vida aqui. Eu oro. Eu começo com 5 minutos. Comece. Em nome de Jesus. O Espírito Santo dizia ao meu coração, eu vou lançar uma semente nesta manhã que vai reverberar em vidas para sempre. Aleluia. Ore, assim você se aproxima de Jesus. Ore, aí você se entrega a Ele em rendição, dizendo, Jesus, eu sou pecadora, eu preciso de Ti, me ajuda. Espírito Santo, move isso no meu coração. O Senhor é que me convence, ensina-me, mova a sua vida em oração. Amém? Aqui nós temos escala de oração. Nós temos cenáculos para te orar, para você orar, o cenáculo antes do culto. Você pode vir durante a semana, convida as suas amigas, né, Kátia? Convida as suas amigas para vir orar, e em nome de Jesus, converse com a pastora Adélia, em nome de Jesus, né, pastora Adélia? Mas venha orar, venha buscar. Comece no seu lar, em nome de Jesus. Eu quero aqui, antes de passar para aquela imagem linda ali, mas eu quero falar que a igreja, ela conquistava a simpatia de todos. Quando nós somos quando nós santificamos a nossa vida, nós somos testemunha. Os outros começam a olhar para nós e começam a desejar estar conosco. Começam a querer viver como nós vivemos. Começam a conhecer o que é esse Espírito Santo que muda as vidas. Nós seremos testemunhos, amém? Essa igreja será testemunho nesse quarteirão, nessa cidade, nesse estado, nesse país, de uma igreja pentecostal que se santifica ao Senhor. Você precisa ser testemunho. Nós precisamos ser testemunhos. E as pessoas precisam conhecer Jesus através de uma vida cheia do Espírito Santo que você tem. Aleluia! Você precisa conquistar a simpatia dos outros. Eu tenho vivido isso. O Senhor tem marcado isso na minha vida e ministrado em mim a respeito dos meus vizinhos. É difícil, né? Mas nós precisamos conquistar a simpatia deles. Aos poucos eu tenho conquistado o coração daqueles vizinhos em nome de Jesus, por causa do caráter de Cristo na nossa vida, amém? Em nome de Jesus, é o caráter de Cristo, através do Espírito Santo, que você tem que mover aí. E eu quero ler com você aquilo que o Espírito ministrou no meu coração. Vou pedir para que esse menorá maravilhoso que vocês estão vendo aí, que é o candelabro de ouro, é um menorá. Lá em Êxodo, Deus fala para Moisés, né, construir a tenda e os utensílios da tenda. É maravilhoso, cada um tem uma ministração poderosa a fazer. Mas eu quero que vocês abram lá em Êxodo. Espírito Santo. Êxodo 25. Se puder colocar aí para mim, por favor, para ficar mais fácil, mais rápido. 25, 31. Glória a Deus. Diz assim: e farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Repete comigo: ouro puro e ouro batido.
forte isso aí. Se fará este candelabro e o seu pedestal e a sua haste e os seus cálices e as suas maçanetas e as suas flores de amendoeira, formarão ele uma só peça. Ouro puro, ouro batido e uma só peça. Lá em Apocalipse 1, João nos fala da sua visão que ele teve de Jesus no meio dos candelabros. Amém? Ele, Jesus, no meio das 7 igrejas, e depois ele vai falar a respeito das 7 igrejas, que também tem outro simbolismo da igreja, das eras e tudo mais. Mas, e também para os dias de hoje. Mas o candelabro, ela tipifica, ela representa, ele representa, ele tipifica a igreja. Olha só lá no 39, põe para mim, por favor, 39, é desse mesmo êxodo aí. Glória a Deus. 25, 39. Não, 25, 39, é o mesmo capítulo, versículo 39. Glória a Deus, tá bom. Aí. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos os seus utensílios. O 40. O próximo, 40. 25, 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus está falando, você vai pegar uma única peça de ouro, uma única peça. Você vai bater, porque é ouro batido. E você vai fazer este castiçal com cada detalhe, porque cada uma deles tem coisa maravilhosa. Quem sabe em Pentateuco a gente fala sobre isso. Mas, põe para mim lá de novo a imagem do candelabro. Para a gente já terminando, em nome de Jesus. Então, você está vendo ali uma haste central, que tipifica o próprio Jesus, que morreu naquela cruz, e nos deu a unção, o óleo, o azeite, que é o Espírito, porque é Ele que faz com que o fogo seja aceso. Aí nós temos, cada lado, 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro, com 9 flores de amendoeira de cada lado. A gente pode mostrar isso como fruto do Espírito, que são 9. Do outro lado, os dons do Espírito, que também são 9. Então é rico. Mas isso tipifica você. O centro da nossa vida é Jesus. É Ele que nos deu acesso ao Espírito Santo. O óleo, o azeite que nos faz estar incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Aonde você for, você precisa iluminar, você precisa chamar a atenção. As pessoas precisam olhar para a luz de Cristo na sua vida. Você é que ilumina esse mundo de trevas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é pentecostal. Ele é ouro puro, porque nós precisamos ser puros, santificado, era separado, uma única peça, unidade. Novamente o Senhor falando sobre unidade. Ouro batido, meus irmãos, a igreja sofrerá aflições, seremos tratados, discipulados, seremos confrontados, seremos perseguidos, mas nós somos ouro puro. Quanto mais se bate, mais fogo, mais pureza, mais glória, mais unção, mais fogo. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar essa luz da sua vida, este fogo que está ali. Ninguém pode apagar. Não é possível, o diabo não pode, a perseguição não pode, a doença não pode, a crise financeira não pode, os problemas dentro da igreja que nós temos não pode apagar o fogo que arde em você. Para a gente terminar, eu quero abrir em Mateus capítulo 5, se vocês colocarem para mim, em nome de Jesus. Mateus 5, 14, em nome de Jesus. Abre aí sua Bíblia, seu smartphone. Ai, glória a Deus.
Vós sois a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus diz, através do apóstolo João, ele fala lá no Evangelho que ele diz, eu sou a luz do mundo. Olha que, gente, percebe a glória. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Amém? Aqui Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. Como? Através de quem? Do Espírito Santo que habita em você. O próprio Deus habitando em nós diz, por causa da minha luz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte próximo, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire ou de um cesto, de uma vasilha, tampando a luz. Ei, não tampe a sua luz. Não deixe a amargura tampar a sua luz. Não deixe as coisas de fora. Não deixe o mundo. Não deixe os requisitos. Não deixe a sujeira. Não deixe nada apagar a sua luz. Porque o Espírito não apaga. Ele não se apaga. Não se apague, não se apagará. Tem essa música, né? Não se apague, não se apagará. Ele não apaga. Então, por que você está metendo a sua mãozinha para apagar a luz de Cristo na sua vida? Não faça isso. Se Ele não quer, se Ele diz que é para brilhar para sempre, e Ele te capacita a brilhar para sempre, Ele faz esse trabalho por você. Ele diz, não brilha a tua luz, brilha a minha luz. A tua é fraca, mas a minha é poderosa. Ela faz a diferença na sua vida, e ela faz a diferença nos uns aos outros. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. E nós vamos orar ao Espírito, clamar ao Espírito. Você pode fechar os seus olhos. Você pode começar a clamar, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Você não precisa nem esperar o ministério de louvor tocar. Feche seus olhos. Aleluia. Vem, pede, desce. Espírito, vem. Espírito, eu sei que o Senhor habita. Vem com o seu fogo. Peça para Ele. Não peça para mim, não peça para o louvor. Peça para Ele. Brilha na minha vida, se